Uma jovem grávida é vista pela última vez quando foi fazer alguns exames de rotina com seu bebê que ainda estava em sua barriga. Logo depois, ela desaparece misteriosamente, mas algumas semanas depois, a verdade aparece. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo! Latoya Figueroa estava com 24 anos em 2005. Era mãe solteira de uma garotinha de 7 anos e morava na Filadélfia. O pai de sua filha era seu ex-namorado do ensino médio, Anthony Williams. Anthony descreveu como se conheceram no ensino médio, no coral do colégio e se sentiram instantaneamente atraídos um pelo outro. Embora Anthony e Latoya tenham se separado mais tarde, permaneceram próximos pelo bem da filha. Crescendo em um bairro difícil na Filadélfia, Latoya não teve uma vida fácil. Sua mãe, Ann Taylor, foi assassinada em 13 de abril de 1985, quando Latoya tinha apenas 4 anos. Ann Taylor tinha apenas 22 quando recebeu um corte em sua garganta e não resistiu. Seu assassino nunca foi pego. Seu pai, Melvin Figueroa, morava em outra parte da cidade na época e então Latoya acabou sendo criada pela avó. Infelizmente, sua avó morreu quando ela ainda estava no ensino médio. Apesar de todos esses problemas, Latoya conseguiu um emprego em um restaurante e tinha o sonho de se tornar uma enfermeira. Ela amava ser mãe e dizia que a maternidade era a sua primeira paixão e a música a segunda. Ela era uma cantora talentosa e adorava cantar músicas para outras pessoas. Em 2003, quando Latoya tinha 22 anos, ela se envolveu com Stephen Pouches, de 25 anos, um homem que ela conhecia desde o ensino médio. As pessoas descreviam Stephen como antissocial e ele interagia de forma muito estranha com as pessoas. O relacionamento entre os dois era complicado. Ele começou a sair com Latoya enquanto ainda mantinha um relacionamento com a ex-namorada, e então ambas engravidaram. Logo que soube disso, Stephen queria que Latoya interrompesse a gravidez, mas ela recusou. Latoya já era uma mãe solteira incrível para sua filha de 7 anos, então ela estava mais do que disposta a cuidar de seu novo bebê. Ela até já tinha escolhido um nome para sua filha e estava pronta para criá-la sozinha. No dia 18 de julho de 2005, Latoya, que estava com 24 anos, foi ao médico para realizar o seu check-up pré-natal de 5 meses com o pai de seu filho ainda não nascido. Depois, eles foram para o apartamento dele. Stephen disse que Latoya havia saído de casa por volta das 5 horas da tarde. Mas ela não foi buscar sua filha de 7 anos naquela noite, o que não fazia parte do seu comportamento. No dia seguinte, mais uma coisa estranha aconteceu. Ela não foi trabalhar no turno da manhã no restaurante. Isso com certeza era muito estranho. Ela já trabalhava no local há cerca de 2 anos e nunca tinha faltado. Se ela tivesse algum imprevisto, ela teria ligado para o seu chefe, mas isso não aconteceu. Então o chefe acreditou que tinha alguma coisa muito errada. Christina Lewis, sua melhor amiga, disse: ela era uma mulher trabalhadora e fazia de tudo para cuidar de seu bebê. Os amigos e parentes de Latoya imediatamente começaram a entrar em pânico, dizendo que ela nunca iria fugir e deixar sua filha e família para trás. Então eles suspeitaram que tinha alguma coisa muito errada. Seu tio Joseph disse: é incomum que ela faça algo assim. Ela não é o tipo de pessoa que simplesmente desaparece. Até agora, não há nada que me dê esperança pelo que estou ouvindo. Melvin Figueroa, pai de Latoya, ficou particularmente perturbado com o desaparecimento de sua filha. Anthony Williams, seu ex e pai de sua filha de 7 anos, disse: estávamos conversando sobre reatar. Acho que ela ainda está viva. Eu consigo sentir isso. Seus amigos e familiares rezaram para que a história não se repetisse, referindo-se ao assassinato de sua mãe. Carletta Kennedy, amiga da infância de Latoya, comentou: espero que não seja o mesmo cenário. Que Deus tenha misericórdia.
Eles relataram LaToya como uma pessoa desaparecida, mas as autoridades demoraram a levar o caso dela a sério. Foi relatado que a polícia e a mídia levaram quase 2 semanas para dar atenção significativa ao caso dela. Desde o início do desaparecimento de LaToya, gerou controvérsias sobre a cobertura da mídia, já que canais de notícias bem famosos como CNN e Fox News negligenciaram a cobertura de sua história. Em vez disso, eles concentraram a maior parte de sua atenção no caso de Natalee Holloway, uma adolescente que havia desaparecido na ilha de Aruba, na mesma época. Algumas pessoas protestaram, dizendo que o caso de LaToya era semelhante ao caso de Laci Peterson e, portanto, merecia maior atenção, sugerindo que a cor de LaToya era um fator na falta de cobertura. A família dela afirmou que a falta de cobertura da mídia sobre seu desaparecimento só acrescentou ainda mais tragédia a uma busca problemática. Enquanto isso, seu pai organizou equipes de busca por toda a cidade durante semanas após o seu desaparecimento. Parentes e amigos lideravam buscas quase diárias pela Filadélfia, espalhavam cartazes com seu rosto pela cidade e realizavam diversas buscas. Uma recompensa de $100 mil foi financiada pelas estrelas da música Beanie Sigel e Damon Dash, por um banco, pelo restaurante na qual ela trabalhava e muitas outras pessoas que queriam ajudar em seu caso. Finalmente, a cobertura do caso dela começou porque um blogueiro local, Richard Blair, enviou uma carta à CNN repreendendo-a por ignorar o caso. Só depois disso, a polícia examinou seus registros de celular e cartão de crédito e viu que eles não tinham sido usados desde o dia em que ela desapareceu. Ela foi finalmente classificada pelos policiais como uma pessoa desaparecida e só agora parecia que eles levariam o caso dela a sério. O chefe de detetives, Joseph Fox, disse: "Não há evidências da existência dela, nenhum cartão de crédito, nenhum celular, nada. Estamos meio perdidos." LaToya Figueroa foi descrita como tendo 1,57 de altura e pesando 59 quilos. Ela tinha 2 tatuagens, um anjo no pulso direito e outra com o nome da filha. Ela foi vista pela última vez no sudoeste da Filadélfia. Melvin disse a repórteres que LaToya era muito próxima da filha e não teria saído por tanto tempo sem falar com ela. Ele também disse que ela foi atacada uma semana antes do seu desaparecimento, pelo pai de seu filho ainda não nascido, Stephan. Ele disse que Stephan chutou o seu estômago e Melvin temia que o desaparecimento da filha pudesse estar ligado ao ataque anterior e que algo pior tivesse acontecido com ela. Ele comentou: "Aparentemente, os dois foram a uma consulta médica. Depois almoçaram e ela não foi mais vista nem ouvida desde então." Depois que LaToya foi dada como desaparecida, Stephan disse à polícia que não sabia nada sobre o seu desaparecimento e não participou de nenhuma busca. Ele então ligou para uma estação de rádio para se defender das suspeitas. Ele concordou em aparecer na televisão para se defender, desde que escondessem seu rosto. Nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, a polícia revistou o carro e a casa de Stephan e o entrevistou várias vezes, mas não encontrou nenhuma evidência de crime. Inicialmente, o homem disse que ficou arrasado por ter 2 bebês de mulheres diferentes ao mesmo tempo, mas que rapidamente superou isso. Logo depois, ele deu um passo a passo do que teria acontecido naquele dia em que ela desapareceu. Segundo ele, os dois foram até um hospital para uma consulta médica matinal para verificar a saúde do bebê. Nenhum deles tinha dinheiro para pagar a coparticipação do seguro de $35, então eles deixaram o hospital e dirigiram de volta para o sudoeste da Filadélfia. Antes de voltar para casa, o casal parou em um restaurante e pegaram comida para a viagem. LaToya ficou com ele até por volta das 5 horas da tarde e depois foi embora. Depois disso, não temos certeza do que aconteceu com ela. A única coisa que a polícia tinha certeza é que Stephan foi a última pessoa a ver LaToya. Mais de um mês após o seu desaparecimento, os detetives receberam uma denúncia de um conhecido de Stephan, que afirmou que ele os havia contatado na noite anterior, pedindo emprestado um caminhão e perguntado se eles teriam um saco grande para emprestar. A polícia e a testemunha concordaram em trabalhar juntas para tentar capturar Stephan, devido ao seu comportamento estranho na noite anterior. À meia-noite do dia 20 de agosto, a polícia seguiu a testemunha até um terreno gramado e parcialmente arborizado em Chester, a 21 quilômetros da Filadélfia, onde ele se encontrou com Stephan, que usava um colete à prova de balas e carregava uma pistola. Stephan então tentou mover o corpo de LaToya, mas não conseguiu,
pois o corpo estava muito decomposto. Stefan então se assustou e voltou para seu veículo, mas a polícia o perseguiu rapidamente e ele foi preso, pouco depois da meia-noite. A polícia teorizou que Stefan havia planejado matar a testemunha depois que eles movessem o corpo, já que ele estava portando uma arma. Os restos mortais de LaToya foram encontrados perto dos trilhos de Amtrak, na esquina da Rua 4 com a Rua Palmer. Mais tarde, concluiu-se que a causa de sua morte foi por isolamento. Alguns membros da família Figueroa e apoiadores chegaram ao local algumas horas depois e se abraçaram. O caso tinha chegado ao fim da pior maneira possível. Seu tio, Joseph, disse que, por mais terrível que tenha sido a descoberta do corpo, isso colocou fim a semanas de medo e incertezas sobre LaToya. Um de seus primos disse: "Podemos realmente tentar voltar a ter uma vida normal, mas isso é muito difícil. Nossos corações estão partidos. Só queremos passar um tempo aqui e dar uma olhada neste lugar onde LaToya foi injustamente assassinada." Outro primo disse: "Todos nós suspeitamos que fosse ele. Ele não quis participar da busca, ele não se importava com o bebê. Então ele ligou para a rádio para tentar se defender. Minha filha LaToya queria que o conhecêssemos e ele estava agindo de um jeito meio estranho, como se não quisesse estar lá. Então eu disse para minha filha: tudo bem, ele não precisa estar aqui, ele pode ir embora. E ele foi. E minha filha ficou com a gente", disse Melvin em uma entrevista. Um juiz decidiu que os promotores tinham provas suficientes para julgar Stefan por 2 acusações de homicídio de primeiro grau, mas ele se declarou inocente. A polícia disse que ele matou LaToya na casa em que ele dividia com outra mulher. Em depoimento à polícia, Stefan teria dito que começou a suffocar LaToya depois que ela o atingiu no rosto e no ombro durante uma discussão em seu apartamento na Filadélfia em 18 de julho. Stefan disse: "Eu meio que surtei quando ela parou de respirar. Ela estava morta. Foi isso." Então, ele jogou o corpo dela em meio a um mato denso, perto de alguns trilhos de trem em Chester, a cerca de 16 quilômetros de distância. Stefan disse aos detetives que mais tarde tentou remover o corpo dela porque tinha medo de que a polícia encontrasse os restos mortais. Os detetives, então, foram avisados por um informante, foram até o local, encontraram o corpo dela e depois o prenderam. No momento da prisão, Stefan usava um colete à prova de balas e carregava uma arma de fogo. O advogado de defesa de Stefan, Michael Coard, argumentou no julgamento que seu cliente deveria ser condenado apenas por homicídio culposo, não por homicídio em primeiro grau. Michael afirmou que Stefan agiu por paixão repentina e intensa. No dia 17 de outubro de 2006, em um julgamento sem júri, a juíza considerou Stefan Poltz culpado de 2 acusações de homicídio de primeiro grau pelas mortes de LaToya Figueroa e seu bebê ainda não nascido. Ele abriu mão do direito de apelar, e os promotores concordaram em não pedir a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O promotor disse: "Ele não queria que essa criança nascesse." Desde 2010, Stefan está cumprindo pena no Departamento de Correção da Pensilvânia. Após ser preso, Stefan deu uma declaração a um policial: "Sinto-me péssimo pelo que eu fiz. Meus pêsames à família Figueroa. Não me sinto um assassino. Isso não foi premeditado." Os amigos e familiares de LaToya se reuniram para dar o último adeus a ela e sua filha Nyla, que foi cruelmente levada antes mesmo que sua vida pudesse começar de fato. O caso se tornou um símbolo da falta de atenção dada a casos envolvendo mulheres desaparecidas de minorias. Gerou polêmica sobre a cobertura da mídia sobre pessoas desaparecidas e como certos casos recebem atenção nacional, dando origem ao termo Síndrome da Mulher Branca. A jornalista Gwen Infill se referiu ao fenômeno como Síndrome da Mulher Branca Desaparecida na Convenção da Unidade de Jornalistas em 2004. O colunista americano Eugene Robinson também falou sobre o assunto, destacando como o caso de LaToya recebeu pouca cobertura em comparação ao amplo foco em Natalee Holloway, que desapareceu na mesma época. Apesar dos atrasos iniciais na atenção da mídia e da polícia, os esforços incansáveis de sua família, amigos e membros da comunidade garantiram que seu desaparecimento não fosse esquecido. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, se a polícia tivesse levado o caso dela a sério, provavelmente ele teria sido resolvido muito mais rápido do que foi.
Que bom que a polícia conseguiu prender ali o responsável por aquilo, não teve ali muitos problemas, ele praticamente acabou se entregando, falando com aquela pessoa, mas felizmente a família dela conseguiu a justiça que tanto queria nesse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.